Enchentes, deslizamentos, secas, ondas intensas de calor. Os efeitos das mudanças climáticas estão evidentes no mundo todo e a população tem sofrido as consequências do descaso com o ambiente. O aquecimento global também provoca mudanças drásticas no oceano, ameaçando a vida dos corais. A reportagem é de Isabelle Gomes. O oceano é essencial para a vida de todos nós. Armazena carbono, produz oxigênio, regula a temperatura, é fonte de recursos energéticos, alimentos e lazer. Mas a poluição, a exploração desordenada e as mudanças climáticas colocam em risco toda a vida marinha, inclusive os corais, ameaçados pelo branqueamento. Os corais vivem em parceria, numa relação simbiótica, com microalgas que vivem dentro das células do coral. E essas algas, elas fazem fotossíntese, produzem comida, carbono e doam esse carbono para o coral. Então elas estão alimentando o coral. Agora, quando está calor, essas algas elas produzem uma substância tóxica, um conjunto de substâncias chamadas espécies reativas de oxigênio. E aí o que acontece? O coral começa a ser envenenado pelo seu parceiro, que fazia bem, agora não está fazendo tão bem. E aí a resposta do coral é expulsar esse parceiro. Só que conforme ele vai expulsando demais o parceiro não está mais lá para doar energia, comida para ele. Então ele começa a, em grosseiros termos, passar fome. Então esse é o fenômeno de branqueamento dos corais e leva esse nome porque quando o coral perde os parceiros, seus pigmentos se degradam, o tecido dele fica transparente. E aí você consegue ver o esqueleto branco dele por baixo dessa camada translúcida de tecido. O Projeto Coral Vivo realiza o maior monitoramento de branqueamento de corais do mundo em extensão. Faz coletas e análises por quase 3.000 quilômetros da costa brasileira. A morte dos corais tem graves consequências. O Recife, construído pelo coral, é onde os organismos se escondem, onde eles buscam seu alimento e onde também eles usam locais para se reproduzir, para colocar seus ovos e tudo mais. Então, a consequência da morte do coral é a morte dessa estrutura. E aí você tem a perda desse ambiente complexo que abriga todas essas espécies, o que faz você ter a perda dessas espécies também. Então, é a perda da biodiversidade marinha como um todo. Comprometer a saúde dos recifes de corais significa prejudicar fontes de alimento e de renda para os pescadores, abalar a atividade turística e ainda representa uma ameaça às regiões litorâneas protegidas pelos recifes. O primeiro importante passo para a conservação desses ambientes é entender a importância deles e do oceano como um todo. Aí a gente começa a ter um conjunto grande de pessoas com hábitos, desde o seu dia a dia, até hábitos coletivos, tudo mais, que sejam mais responsáveis, e cobrar dos nossos representantes, dos nossos políticos também, atitudes responsáveis ambientalmente de acordo.